E aí galera, o assunto do dia é Dungeons & Dragons, o famoso D&D. Eu tenho certeza que você que jogou RPG conhece o D&D, mas quem não jogou RPG provavelmente conhece também. Talvez não conheça diretamente o jogo de RPG, mas alguma referência ele deve conhecer. Se você já assistiu televisão nas manhãs, nos programas infantis, ou se você já jogou algum jogo de RPG de videogame, ou se você já assistiu algum filme tosco de fantasia medieval, você sabe bem o que é D&D. O D&D foi criado na década de 70, mais precisamente em 74, quando ele foi lançado, e foi um jogo baseado nos wargames, jogos de estratégia. Só que agora você não tinha só estratégia no jogo, você tinha uma parte interpretativa, onde você ia criar o seu personagem e interpretar ele. E daí que vem todos os conceitos de RPG até hoje. Ou seja, D&D é o primeiro RPG de todos. Por mais que alguns jogadores de outros sistemas não gostem do D&D, falem que é só pancadaria e tudo mais, cara, tem que dever tudo a ele, afinal ele é o primeiro de todos, daí que saiu todo esse conceito. E se o RPG é interpretação, é porque saiu do Dungeons & Dragons. Então, o jogo criado em 74 já teve uma evolução em 77, porque o primeiro jogo em 74, o D&D, era bem limitado. Os personagens que você criava, você podia criar um anão, só que esse anão era sempre guerreiro. E se você criava um elfo, o elfo era sempre um mago guerreiro. Se você criava um half, ele era sempre um ladrão. E o ladrão só podia ser humano. Ou seja, não tinha classe. O que você pegava era o que você era. A única coisa que tinha diferença era o humano, que tinha o humano guerreiro, o humano ladrão e o humano mago. O resto era tudo bem determinado, você podia ser só aquilo mesmo. E aí veio o AD&D em 77, que aí expandiu o jogo totalmente, dando mais níveis aos personagens. A regra não mudou muito, né, mas teve algumas otimizações, começou a ter perícia, começou a voltar mais para o lado interpretativo e também a variedade do personagem que você podia criar. E o Brasil, né, infelizmente, né, como tudo aqui no Brasil, demora muito para chegar. O AD&D só chegou aqui no Brasil na década de 90, meados da década de 90, e aí a gente pôde ter acesso a tudo em português. Antes, quem jogava os D&Ds da vida eram pessoas que iam para os Estados Unidos, trazia aqui um livro e tirava uma cópia, e aí tinha a famosa geração X, né, geração Xerox, que tirava cópia de todos os livros, e aí a gente tinha que jogar aquele xerocão de livro em inglês, e aí muita gente aprendeu inglês por causa disso também, porque precisava, senão você não jogava RPG de maneira alguma. No AD&D também veio o conceito dos 3 famosos livros de Dungeons & Dragons, que são o livro do jogador, o livro do mestre e o livro dos monstros. Então sempre quando teve uma edição de D&D, era baseada nesses livros agora, jogador, mestre e monstro. E todas as edições futuras tiveram esse mesmo desenho. Essa é a configuração. Tá aqui um livro dos monstros da terceira edição, do 3,5 para falar a verdade. Aqui um livro do jogador da quarta edição e um livro do mestre da quarta edição também, que é o que eu tenho aqui hoje. E falando em terceira edição, em 2000, a Wizard compra os direitos da TSR, que era a dona do D&D, né, desde o começo, desde os primórdios lá, e ela lança a terceira edição. A terceira edição ela mudou um pouco os conceitos do jogo, mas nem tanto. Continuavam sendo 6 dados para definir as jogadas de ataque, de dano, o dado de 20 faces sendo o principal dado do jogo, só que agora ela expandiu o jogo, dando menos limites ainda para os personagens. Então eu era um ladrão, antes eu era um ladrão e só, agora eu sou um ladrão e posso ser um mago e posso ser um guerreiro. Tinha multiclasse, mas era uma multiclasse muito limitada. Na terceira edição ele expandiu tudo, você podia trocar de classe a qualquer momento, você poderia ser um ladino que soltava magia, um guerreiro que soltava magia, comecei a ter uma abertura ainda maior, com expansões, com classes de prestígio. Com pouco tempo os criadores perceberam que a terceira edição ficou um pouco falha, afinal você tinha alguns personagens que eram um pouco inúteis, tipo um Ranger. Quem que não gosta de jogar de Ranger? Ranger é muito legal. Só que o Ranger da terceira edição ele não tinha habilidade nenhuma, ele era um guerreirinho tosco que rastreava. Agora não, no 3,5, que é lançado posteriormente, ficou muito melhor o Ranger, os personagens ficaram com mais atividades, com coisas diferentes, ficou mais bem determinados os personagens, e teve uma melhoria muito grande do 3 para o 3,5, enorme mesmo, os talentos eles corrigiram, as coisas que tem nos livros, as regras, então eles voltaram atrás aí, tiveram uma grande errata, a 3,5. Mostrando os erros da terceira edição. Com a terceira edição veio o D20 System, e aí a gente pôde criar vários cenários, vários ambientes, teve o D20 moderno, teve um D20 de faroeste, e aí expandiu todo, abriu o sistema. Antes o D20 System ele era só medieval, fantasia medieval, D&D. Agora não, agora ele ficou expansivo, abriu todo
todo um leque aí, foi muito bom para os RPGistas, porque surgiram vários cenários. E eu sou suspeito para falar, mas o D20 é o sistema que já atingiu o ápice desde o início. É um sistema rápido, sistema fácil de jogar, dinâmico, que você joga poucos dados e define as suas jogadas, emocionante. Tem a probabilidade, ela é bem variável, então fica bem emocionante o jogo. Então o sistema que era lá desde o D&D, ele não mudou tanto assim. Ele continua sendo dado de 20 faces. No passado você tinha o taco para acertar, agora você tem o base de ataque. Ter tido essa abertura foi uma das melhores coisas que aconteceram para os RPGistas, eu tenho certeza disso. Eu não sei se teve uma queda nos livros da terceira edição, do 3,5, o que aconteceu, mas eles resolveram mudar um pouco o escopo do jogo. E aí lançaram a famosa quarta edição. Eu acho que tentaram atrair jogadores de videogame. Pô, eu sou gamer também, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí lançaram a quarta edição totalmente diferente da terceira edição. O que mantinha era o dado de 20 faces e os danos. Mas os conceitos de magia do jogo mudou tudo. Agora o guerreiro, ele não é um guerreiro que mais paga o escudo e vai pro ataque. Agora não, agora ele tem poderes, ele tem habilidades especiais para tudo. Então ficou muito mais parecido com o Diablo, por exemplo, de videogame. Você tem uma ramificação de habilidades e aí você vai escolhendo. E depois quando você chega no nível alto, você escolhe entre duas classes, parece um Ragnarok, que você escolhe, eu quero ser isso ou isso. Então ficou bem menos aberto, ficou uma coisa muito mais comparada também os personagens. Na primeira edição, se você era um ladino, você tinha que ser um ladino. Você tinha que esconder. Porque se você fosse para ataque, você ia ter 4 pontos de vida. O primeiro orc que desse uma machadada em você ia morrer. Isso é certeza. Agora na quarta edição não, o ladino ele é mais pancadaria do que o próprio guerreiro, porque ele é um cara super habilidoso e tal, e dá 1000 ataques por turno. Então ficou bem diferente mesmo, mudou muito para a quarta edição. A diferença da terceira edição para a quarta edição é maior do que a diferença da primeira para a terceira, é muito maior, não tem comparação. Eu não estou dizendo que a quarta edição é chata, eu jogo quarta edição, tenho os livros da quarta edição, mas é um jogo diferente, mudou completamente. Eu acho que agora, provavelmente na quinta edição, eles vão voltar atrás em várias coisas e vão reaver alguns conceitos aí da quarta edição, que eu acho que deram um pouco errado. Algumas coisas eles acertaram, com certeza. E eu acho que eles acertaram muito em achatar os níveis, deixar os níveis mais próximos. Porque antes, se você era um cara de quinto nível, você era um cara extremamente poderoso em cima de um cara de primeira. Você de quinto nível, você matava 100 de primeiro, com uma bola de fogo. Agora, na quarta edição não tem isso, os personagens são mais equiparados, o primeiro nível já é um pouquinho mais forte e se equipara aos níveis acima. Galera, se vocês ainda não perceberam o que é D&D, vocês vão perceber quando eu falar de uma coisa aí que a maioria deve saber, mas talvez seja novidade para algumas pessoas. Mas tem um desenho um pouco famoso aqui no Brasil, principalmente pelas manhãs da Globo aí, da TV Globinho, da Xuxa e quem é mais antigo e tudo mais. Avenger, the force of evil. I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons. O desenho Caverna do Dragão nada mais é que uma partida de RPG. Eu não sei se os criadores do desenho tiraram de uma história que eles jogaram, tem alguns boatos que é isso ou não é, mas isso não importa. O importante é que você tem lá o Dungeons Master, que é o mestre do jogo, que é o mestre dos magos, né, a tradução, e você tem os aventureiros, que são os personagens. Eles saem do mundo real, da Terra, e vai para o mundo de fantasia enfrentar as aventuras. É igualzinho um jogo de RPG, e é aquilo lá que a gente vive quando a gente joga RPG. A gente vive aventuras, e eles saem do mundo onde eles são moleques, e de repente um deles vira um cavaleiro, o outro vira um ranger, o outro vira acrobata, a outra vira uma ladina, e assim por diante. E é sensacional, principalmente para quem joga RPG, saber que esse desenho é tão bom, o desenho é muito bem feito. E se você não assistiu Caverna do Dragão, provavelmente você jogou um jogo baseado em D&D. Você jogou um Baldur's Gate, você jogou um Neverwinter, você jogou o D&D DDO, né, que eles falam, D&D Online, que é baseado em Eberron, ou você jogou... Tem milhares de jogos, tem jogo baseado em Mystara, que é de arcade, tem um jogo baseado em Ravenloft, que é um outro cenário de fantasia gótica. Cara, tem muitos jogos de Forgotten Realms. Isso aí, o Icewind Dale, né, o Baldur's Gate que eu já citei. Tem um jogo também que é baseado em vários cenários ao mesmo tempo, que envolve Ravenloft, Forgotten Realms, que é o Planescape, que ele fica transferindo de um cenário para o outro. E, caras, não tenho o que dizer sobre Baldur's Gate, por exemplo. Para mim é o melhor jogo de RPG eletrônico e ele foi tirado de uma história de D&D Forgotten Realms. E também a gente não poderia deixar de falar dos filmes de D&D. Tem que falar, né? Mas
pouco triste, porque os filmes não são tão legais assim. 3 filmes, eu assisti só os 2 primeiros. Cara, tem uns lances legais, chega a ser engraçado. Tem uns lances legais, que tem dragões, tem armadilhas, né? Os ladrilhos são sempre legais nessas coisas. Mas, cara, saca só a cara do It desse filme. Olha o guerreiro de batom azul. Pode isso? O anão do filme é do tamanho da elfa, cara. O filme é um pouco mal feito mesmo. E tem até o Jeremy Irons, que é um ator famoso. Eu não entendo que o Jeremy Irons também vai se enfiar pra fazer um filme bosta desse. Mas é bom pra você também ver algumas coisas do D&D lá. Tem alguns lances legais, né? Principalmente do ladrão, que é o principal. Tem uns lances de ladino interessante. Nos 2 filmes, no segundo parece que o ladrão é um gnomo, tem bárbaro, tem um monte de coisa. Mas conferir o filme aí, mas tipo, eu não recomendo mesmo, não recomendo esse filme. E é isso aí, pessoal, fiquem ligados porque nós vamos fazer mais vídeos. A gente demorou um pouco para fazer vídeo, é verdade. Eu tive um problema, não um problema técnico, mas um problema criminal, né? Entraram na minha casa, roubaram minha câmera, roubaram meu notebook, roubaram um monte de coisa minha, então eu fiquei sem equipamento durante algum tempo aí, 2 semanas, eu tive que comprar tudo de novo. Comprei, tô aqui fazendo, me propus a fazer, vou fazer. Para mim é uma grande diversão e eu espero que vocês gostem, curtem. Dê dicas, gameplay nós vamos fazer também e falar sobre jogos eletrônicos de RPG, mas também os jogos de estratégia. Então se você não está inscrito ainda, se inscreva para você acompanhar. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, compartilha com a galera nas redes sociais. E é isso aí, fica assim. E o sistema também não... Se o Halfling era o ladrão, o humano também. Se você escolhesse a classe ladrão, era humano. Mas você falou que Halfling também. O Halfling era O ladrão. Halfling, você criou o Halfling já é... O Halfling é ladrão. E o ladrão é humano.